Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Existem lugares onde o silêncio parece pesar mais do que as paredes, onde cada passo ecoa como se alguém ou algo estivesse acompanhando você. Na periferia esquecida de uma pequena cidade, ergue-se um hospital abandonado? Ou pelo menos, é isso que dizem. Mas há quem jure que, ao cair da noite, luzes pálidas ainda brilham por trás das janelas sujas. E, se você escutar com atenção, é possível ouvir passos arrastados nos corredores vazios. Essa é a história de um lugar onde os pacientes nunca receberam alta. E onde a morte não é o fim. O hospital que alimenta as sombras, ou os pacientes que nunca foram dados como mortos. Dizem que todo hospital tem seus mortos. Mas existe um, esquecido no interior, onde eles nunca foram embora. O Hospital São Clarencio fechou oficialmente nos anos 90, depois de um apagão misterioso que durou 3 dias inteiros. Todos os 67 pacientes internados na época foram declarados mortos, mas nenhum corpo foi liberado para as famílias. Os registros afirmavam que as condições de deterioração eram incompatíveis com reconhecimento. Isso foi tudo que a imprensa conseguiu. A minha ligação com o lugar começou com uma reportagem sobre prédios abandonados. Eu não ia atrás de fantasmas, buscava histórias humanas, documentos, verdades esquecidas. Mas quando encontrei a ficha de uma enfermeira chamada Vera Lemos, desaparecida no mesmo dia do apagão, as coisas mudaram. No arquivo que consegui, havia apenas uma frase manuscrita na última página. Eles não precisam comer, mas precisam ser alimentados. O prédio ficava no fim de uma estrada de asfalto esfarelado, cercado por mata. Cheguei perto da meia-noite, porque era a única hora em que eu sabia que ninguém me veria entrar. O portão estava tombado. No pátio, a grama alta se movia sozinha, mesmo sem vento. Pisei nela e senti que o chão era fofo demais, como se algo estivesse enterrado ali embaixo. O cheiro de éter e ferrugem era tão forte que parecia grudar na pele. A entrada principal tinha portas de vidro rachadas e giratórias, travadas no meio do movimento. Empurrei com força e entrei. O ar ali dentro era pesado, abafado, e o silêncio era tão absoluto que dava para ouvir minha própria respiração ecoando. O saguão ainda tinha cadeiras de espera, mas todas estavam viradas para a parede, como se alguém tivesse decidido que nada deveria olhar para a entrada. No balcão de recepção, papéis amarelados estavam espalhados, alguns com manchas escuras. Um carimbo dizia, alta médica, óbito não confirmado. Comecei a andar pelos corredores. As luzes estavam mortas, e a lanterna iluminava paredes com marcas de mãos, longas e borradas, como se as pessoas tivessem sido arrastadas. Em algumas portas, placas com nomes de alas, pediatria, cirurgia experimental, psiquiatria restritiva. Na ala psiquiátrica, encontrei uma maca no meio do corredor. Cintos de couro ainda pendiam dela, manchados de algo marrom. Havia também um diário em cima, com letras trêmulas. Ele só vem à noite.
Não falam. Não respiram. Só ficam ali, esperando até que as luzes apaguem. De repente, ouvi um som. Não era vento, nem goteira. Era um arrastar lento, como pés descalços no chão. Apaguei a lanterna e instintivamente fiquei parado, tentando ouvir melhor. O som ficou mais próximo. E junto dele, um frio intenso percorreu o corredor. Quando acendi a luz de novo, vi algo no final do corredor, uma figura magra, alta, com pele acinzentada e uniforme hospitalar rasgado. O rosto estava coberto por uma máscara cirúrgica e mais de dentro dela, algo se mexia. Um movimento lento, pulsante, como se algo vivo estivesse preso ali. Ela começou a andar. Não corria, mas a cada vez que piscava, parecia mais próxima. Virei e comecei a andar rápido, passando por portas abertas. Em uma delas, vi pacientes parados em pé, de costas, completamente imóveis. O chão ao redor deles estava coberto de uma substância escura e brilhante que se espalhava como raízes. Quando um deles moveu a cabeça, percebi que não tinha olhos, só buracos negros profundos, e dentro deles, algo líquido e vivo. Segui até uma escada e desci para o subsolo. Lá, o ar estava úmido e quente, como dentro de um pulmão. As paredes pareciam cobertas de algo orgânico, pulsando. No centro de uma sala, encontrei tanques de vidro, cada um com um paciente dentro. Os corpos estavam imóveis, mas os olhos, ou o que restava deles, seguiam meus movimentos. Na parte interna dos vidros, marcas de unhas riscavam a superfície, como se eles ainda tentassem sair. Atrás de mim, a voz de uma mulher. Você trouxe mais para eles? Virei e vi uma enfermeira com uniforme antigo, rosto pálido, mas os olhos não eram dela. Dentro das órbitas, algo se movia, encarando-me de dentro. E então entendi, o apagão não matou ninguém. Ele apenas trocou o que vivia dentro deles. A luz da lanterna falhou. Quando voltou, eu já não estava sozinho na sala. Eles estavam todos de pé, formando um círculo. Pacientes, médicos, enfermeiros, todos com buracos negros no rosto, e dentro deles, as sombras vivas, se mexendo. A enfermeira sorriu, mas não com os lábios, o sorriso veio de dentro da minha mente. Você também vai alimentar as sombras. Senti mãos frias me segurando, e antes que pudesse gritar, algo gelado entrou pelos meus olhos. A escuridão me engoliu. E agora eu vejo, mas não com meus olhos. Vejo por eles. O que eu lembro a seguir não é algo que se possa explicar como memória. É mais fragmentos. Imagens que não sei se vivi ou se foram colocadas dentro de mim. Primeiro, vejo o hospital como ele era nos anos 90. As luzes fluorescentes piscando, os corredores cheirando a desinfetante e sangue fresco. Os pacientes internados, mas algo estava errado. Em todos os quartos, havia pelo menos um canto que parecia mais escuro do que deveria, como uma sombra que se movia levemente, mas que ninguém comentava.
Os médicos passavam por essas sombras como se elas não existissem. Mas, de vez em quando, um deles olhava rápido para o canto e sussurrava algo que eu não conseguia entender. De repente, o hospital inteiro treme. As luzes se apagam. O silêncio é total. E então, um som baixo, quase um ronco profundo vindo debaixo do prédio. Algo vivo. As sombras se esticam pelo chão, subindo pelas camas, cobrindo os pacientes. Não há gritos, apenas respiração acelerada, até que ela também para. Quando as luzes voltam, todos estão de pé. Pacientes que estavam à beira da morte agora caminham normalmente, mas não olham para ninguém. Apenas seguem para a ala do subsolo. A cena muda. Estou de volta ao presente, ainda preso no círculo das figuras. A enfermeira Vera está à minha frente. Ela segura um fichário antigo e me mostra uma página. Protocolo de sustentação: alimentar as entidades 3 vezes por semana. Evitar períodos de jejum prolongado. Pacientes novos devem ser introduzidos gradualmente. Ela fecha o fichário e me entrega algo que parece uma máscara cirúrgica, mas de dentro dela escorre um líquido frio que pinga no meu braço. Você já é um de nós, mas ainda precisa servir antes de permanecer. Eles me conduzem pelos corredores até uma porta trancada com corrente. Ao abrirem, um cheiro de carne podre me atinge com tanta força que quase vômito. Lá dentro, há pessoas vivas, presas em maçãs, amordaçadas, os olhos arregalados. Algumas tentam se soltar, mas os cintos estão encharcados de algo viscoso que parece grudar na pele. As sombras se movem pelo teto e descem lentamente sobre elas, entrando pelas bocas, narizes e olhos. O som é horrível, e como carne sendo puxada para dentro de um tubo. As vítimas se debatem, depois ficam imóveis. Quando uma delas abre os olhos de novo, vejo que já não são mais olhos. São poços escuros, profundos, brilhando como óleo. Vera me empurra para a frente. Agora é a sua vez de trazer um. Sinto algo se mexendo dentro da minha cabeça, forçando meus músculos a se moverem. Vejo minhas próprias mãos amarrando alguém a uma maca. A pessoa me olha, implorando, mas eu não tenho controle. O alimento grita quando as sombras se aproximam, mas o som é abafado quando elas entram. Parte de mim quer fechar os olhos, mas a outra parte, a que agora me controla, me observa com fome. Os dias seguintes são confusos. Não sei mais se é noite ou dia. Alimentamos as sombras com frequência. Algumas vítimas são trazidas de fora, e motoristas que erram a estrada, curiosos como eu, até mesmo médicos e enfermeiros que trabalhavam em outros hospitais. O hospital está vivo. Ele respira. Às vezes, sinto o chão pulsar sob meus pés, como se estivesse deitado sobre um peito humano. Com o tempo, percebo que nunca mais sairei dali. Não fisicamente. Mas, mesmo assim, começo a planejar. Talvez eu consiga escapar, ou pelo menos mandar um aviso. Encontro um bloco de anotações antigo na recepção. Com as mãos trêmulas, escrevo:
Eles não precisam comer, mas precisam ser alimentados. Deixe o papel em uma gaveta aberta, esperando que alguém, um dia, leia. Mas antes que eu termine, sinto um frio nas costas. Vera está atrás de mim. Ela sorri. Você não entendeu, querido, e ninguém encontra o hospital por acaso. O hospital encontra você. O som do portão batendo ecoa pelos corredores. Sei que significa apenas uma coisa: alguém acabou de chegar. E desta vez, serei eu a recebê-lo. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal.